Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo tranquilo. Meu nome é professor Bruno Lacerda, sou professor aqui da Faculdade de Gestor, do curso de Suporte GCU, curso de Governança e Gestão de TI, e também sou o diretor de Tecnologia aqui do Grupo Gestor. Na aula de hoje, nós estaremos ministrando o curso Suporte ao GCU com o módulo Guia do Usuário, dos nossos clientes, tá? E na aula de hoje é a aula 3, na aula passada nós falamos sobre conceitos, falamos sobre vantagens de utilizar sistemas de gerenciamento de chamados, né? E hoje eu queria bater um papo com cada um dos senhores acerca de como ter uma estrutura, né? Para que nós possamos abrir um chamado, para que nós possamos controlar essas demandas. E hoje eu queria mostrar para cada um dos senhores como é que é a estrutura do gerenciamento de chamados do Grupo Gestor, que é o nosso famoso GCU. Hoje nós iremos mostrar, né, e falar um pouquinho sobre a importância de conhecer a estrutura de chamados na hora de solicitar uma demanda, entender qual é o departamento, quem é o responsável, quais são os prazos, enfim, nós precisamos entender essa estrutura para que nós possamos abrir e solicitar a nossa demanda de uma melhor forma, para não ficar aquelas informações soltas e sem saber o que está acontecendo após a abertura disso, né? Após você fazer a solicitação de uma demanda, para saber em que pé que ela anda, em que status que anda, quem é o responsável e quais são os prazos para que essa sua solicitação retorne até você. Eu estarei compartilhando minha tela agora para mostrar para vocês sobre a estrutura, né, do nosso sistema, da nossa infraestrutura. Como os senhores podem observar aí, nós temos toda um script, né, do GCU, os departamentos, os responsáveis, quem é o suporte, quem é o nível 1, o nível 2, o nível 3. Isso daí é a primeira etapa que nós temos, é o nosso script. Quando vamos abrir o chamado no sistema, né, nós precisamos saber para qual departamento que nós precisamos abrir, quem será o responsável por essa demanda, quem irá tratá-la, os prazos, os acordos de SLA que foram pré-acordados, que já foram estabelecidos no ato dos acordos, né, de serviço, para que nós possamos fazer esse atendimento e essa demanda possa ter início, meio e fim. Então é de suma importância nós termos essa estrutura, esse script, esse aqui é o que nós utilizamos aqui no Grupo Gestor, tá? São os responsáveis com as suas alçadas, os níveis de serviço, os níveis de atendimento. O nível 1, se não resolveu, passa para o nível 2. Quem é o nível 2? Tá vendo aí que nós temos o responsável, o nome da pessoa, o departamento, o setor e o nível que ela está para poder fazer o atendimento dessa demanda quando se faz necessário uma abertura de demandas no sistema automatizado. Aqui no nosso é o GCU, tá? Que é o gestão de chamados, o gestor, que é o que nós utilizamos aqui, é uma ferramenta automatizada. Tá? Eu irei apresentar ela para vocês nos próximos módulos, né, nas próximas aulas. Então, é uma ferramenta muito poderosa, que vai facilitar bastante o dia a dia de cada um dos senhores. Tá? Então, o que eu queria mostrar hoje aqui para vocês, tá? Nessa aula, na aula 3, que é sobre a estrutura de um sistema de gerenciamento de chamados automatizado, tá? No nosso caso, o gestor. Então, o que eu queria mostrar é isso. É que nós temos que ter essa importância de entender essa estrutura de chamados para saber para onde abrir, com quem abrir, quem é o responsável, delegar as responsabilidades para cada um, para que o seu chamado tenha começo, meio e fim. Né? Não adianta você abrir uma demanda querendo um papel, uma caneta, e você não saber quando esse material irá retornar para você. Então, por isso que é importante nós termos essas alçadas de responsabilidade, né, de quem está com o quê, aonde e quando será entregue essa demanda, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse módulo, nessa aula, sobre essa estrutura que nós utilizamos, tá? Para que nós possamos avançar agora na próxima aula e possamos entender como é que é isso na prática. Nós já vimos, né, toda a parte de conceito, vimos as vantagens de utilizar um sistema automatizado, vimos a estrutura agora, né, como é que é uma estrutura para abertura de demandas. Então agora eu vou ensinar, eu vou começar a demonstrar na prática, mostrando o modelo que nós utilizamos, que é o nosso sistema, é uma ferramenta própria desenvolvida por nós, tá?
que é o nosso GCU, tá bom? Então eu aguardo você na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais.